Paz do Senhor Jesus seja com todos. O Evangelho é a palavra de Deus, vinda do próprio Deus, para orientar o homem e mostrar ao homem a luz que resplandece em meio às trevas. Jesus, Ele é o único e verdadeiro Deus, não há outro fora dele. Se a humanidade conhecera quem era Deus, conhecesse o dom de Deus, como falou Jesus para a mulher samaritana, se esta humanidade soubesse quem é este Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o mundo não estaria vivendo o que está vivendo, o mundo não estaria passando pelo que está passando, o mundo não estava esse caos que está. Mas Deus deixou a sua palavra como aviso ao homem. E se o homem procurar em Deus o arrependimento, ele encontrará. Mas acontece que o homem de hoje, ele dá desculpa para Deus em tudo. Ele dá desculpa para não ir buscar a Deus, para não se chegar a Deus. E ele vai indo de desculpas em desculpas, só para não obedecer a esse Deus. Então eu vim aqui ler uma mensagem da parte de Deus para você que vive aí sem esperança, porque Deus quer do homem arrependimento. Enquanto você viver aí na soberba, achando que pode fazer o que quer e o que deseja o seu coração, você vai sempre sofrer. A Bíblia diz lá em Isaías que irão andar duramente oprimidos por esta terra. Andarão oprimidos, cansados, porque o homem deixa de obedecer a Deus para obedecer a deuses, ao mundo, ao governo. Então, quando Deus mandou pregar o Evangelho, foi para o homem se arrepender. O Evangelho não é conversa fiada. O Evangelho não é conversa de pescador. O Evangelho é uma mensagem transcendental. O Evangelho é uma mensagem espiritual, que o homem não compreende porque só anda na carne. O homem não entende porque só vive na sensualidade, na carnalidade. Mas quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse, Jesus respondendo: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dar desculpa. Todo mundo começou a dar desculpa. Veja a desculpa esfarrapada que cada um contou para aquele servo. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo ou um terreno, e importa ir vê-lo, e rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse, o terceiro: casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia.
Jesus, quando conta essa parábola, ele mandou os seus servos convidar homens para fazer parte da festa lá no céu, para fazer parte da comemoração que haverá no céu, de uma festa tão grande, a preparação das bodas do Cordeiro, que será lá a ceia do Cordeiro, a ceia de Deus, que Deus o próprio vai dar e servir aos seus servos, que foram dignos de se chegarem até lá. Mas ele contou essa parábola, porque ele entrou na casa de um homem que não recebera ele como profeta, e como homem vindo de Deus, porque na aparência todo mundo quer agradar o outro, quer prestar bom auxílio, quer mostrar boa aparência, quer mostrar que faz, só na frente de alguém. Mas Jesus, ele mandou pregar o evangelho. Os servos estão aqui na terra para anunciar que ele breve voltará, e ele está procurando homens para ir fazer parte desta festa, que acontecerá nos céus. Lá em Apocalipse está escrito que novo céu e nova terra descerá a nova Jerusalém, ataviada e endereçada como um esposo, como uma esposa para o seu esposo. O casamento que vai acontecer nos céus é a igreja com Cristo, porque Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Então ele vai naquele dia casar-se com sua esposa, com sua igreja. É um casamento espiritualmente, porque ele vai voltar. Mas antes que ele voltasse, ele mandou convidar. Convidou uma parte, 3 tipos de gerações, 3 tipos de pessoas, que quando recebeu aquela notícia, começou a excusar-se, a dar desculpas, que não estavam prontos, que não estavam preparados, que não poderiam ir naquele casamento, naquelas bodas, naquela ceia. E Jesus falou que o primeiro, falou: eu comprei um campo ou um terreno, eu preciso ir lá ver. A desculpa esfarrapada que aquele cidadão deu para Jesus. O servo ficou sem entender. Falou: vamos, porque o meu Senhor está chamando para fazer parte da sua ceia, para fazer parte de uma mesa que ele mesmo vai servir aos seus convidados. E ele falou: mas eu comprei um campo, eu preciso ir lá ver. Desculpa que o homem sempre dá para Deus. E hoje as desculpas é pior. Eu não posso ir na igreja, eu não posso virar crente, porque crente não pode mais beber, crente não pode mais sair com os amigos, eu não posso ir mais fazer o que eu fazia antes. Desculpas esfarrapadas. Os bêbados não herdarão o reino dos céus. São desculpa. Eu não consigo largar da cachaça, eu não consigo largar o cigarro, eu não consigo largar a amante. Desculpa esfarrapada, porque todos têm o Espírito Santo testificando no seu espírito para você se converter, sair da cachaça, sair da ladroice, sair do mundanismo. Mas é desculpa que dá para Deus. Não posso, tenha eu como escusado, perdoa-me porque eu não posso ir lá nesta festa. Mas Jesus mandou convidar. Vai lá, chama todos. Mas o primeiro falou que não podia ir, que tinha comprado um terreno, fazendo o pezinho de meia aqui na terra, fazendo o que a carne gosta, preparando uma boa estatística aqui na terra, preparando uma boa hospitalidade para viver anos e anos. Mas o que ele esquece é que é da salvação. O que o homem esquece é que após essa vida tem outra, a eternidade, que não é 10 anos, que não é 20 anos, nem 100 anos, nem 1000 anos, nem 10 bilhões de anos. A eternidade é sem fim. Mas depois da morte, ou você vai para o céu, ou você vai para o lago de fogo e enxofre, ou você vai para as bodas do Cordeiro, ou você vai sentar lá com os demônios no lago de fogo e enxofre. Que lá não vai ter diálogo, lá não vai ter mulher bonita para você ficar desejando, lá não vai ter cerveja, como falou o Zeca Pagodinho, que não queria ir para o céu, porque lá no céu todo mundo é santo, todo mundo vai ser igual anjo.
Ele prefere ir para o inferno, achando que no inferno vai ter cerveja para ele beber. Lá no inferno, Jesus falou, só fogo e ranger de dentes, sofrimento. Lá no inferno, o homem vai desejar por uma gota de água e vai ser negado. Porque hoje Jesus está chamando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o homem se esquiva, dá desculpa, não posso, não estou preparado, não é chegada a minha hora. Desculpa, todo mundo dá, para não querer andar com esse Deus. Mas Jesus falou, mandou o servo ir chamar outra classe de homens que davam justificativas, e disse ao outro, vamos. E ele falou, não, eu comprei 5 juntas de bois, preciso ir lá vê-los, eu preciso experimentá-los, vai que é um boi que não presta, aí eu vou ter que ir lá reclamar com aquele que me vendeu, vai que esses bois aí não dão lucro, aí eu me arrependo, então eu preciso ir lá ver urgentemente, depois eu penso em Deus, depois eu começo a ver se eu vou ir lá buscar esse Deus que você fala. Mas primeiro, eu tenho que cuidar dos meus negócios. Primeiro, eu tenho que cuidar das minhas boiadas, das minhas juntas de bois. Eu quero fazer um bom negócio e não quero me arrepender do que eu estou fazendo. Jesus falou em Mateus, no capítulo 6 e versículo 33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que este homem estava buscando eram as demais coisas, preocupando em só comprar, porque ele comprou aquelas 5 juntas de bois, mas na intenção de multiplicá-los, ganhar dinheiro com esta vida. O interesse de muitos é só ganhar dinheiro, correndo atrás do Deus Mamon, e dando desculpa para Deus, olha, eu não posso agora, porque os meus negócios, eu tenho que priorizar, e pôr eles em bem-aventuranças. Eu tenho que priorizar os meus negócios. Não vem intrometer na minha vida. Porque crente não posso ser. Crente não anda preocupado com esse reino. Crente em Jesus, cristão. Porque o que eu vejo por aí é uma cambada de evangélicos que só se pensam nas coisas materiais, só pensam nas coisas de baixo, coisas terrenas. Mas o cristão, ele falou, e ele anda segundo esta palavra. Paulo falou em Colossenses 3, que aquele que é nascido de cima, ele busca pelas coisas de cima, e não pelas coisas de baixo. Porque quem é de baixo é o carnal, é o terreno. Mas quem é de cima, ele olha só para Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Mas enquanto você ficar só procurando coisas nestas vidas, coisa aqui que vai saciar o desejo da sua carne, você está perdendo a salvação, que custou um alto preço, a salvação que foi de graça, proporcionada a todos, seja ela prostituta, seja ele drogado, seja ele bêbado, seja ele matador, homicida, traficante, a salvação é para todo mundo. Jesus não fez acepção, ele chamou todos. A Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas aí está a desculpa, eu não posso porque eu tenho que cuidar lá, eu tenho que ver aqueles bois, preciso urgentemente ir lá ver aqueles bois, porque se for pé duro, se for raça ruim, aí não compensa o investimento tão alto. Mas o servo foi obediente ao seu senhor, o seu senhor mandou ele pregar, vai lá chamar, eu estou aqui pregando o evangelho, quem quiser, de graça beba desta água. Não precisa pagar com dízimo, não precisa pagar com oferta, com dinheiro, é de graça. O Espírito Santo é um dom de Deus, é o selo da redenção do homem, para te ensinar a andar com Deus, para te ensinar o caminho da luz, para você sair das trevas, parar de ser mentiroso para si próprio, porque o homem pensa que está mentindo a Deus, ele está mentindo a si mesmo, quando dá desculpa para Deus. Não estou pronto, não estou preparado, não é minha hora. Mas quando é ir lá para beber cachaça, não pensa 2 vezes. Quando é ir lá para boate, não pensa 2 vezes. Ninguém está indisposto nessas horas.
Quando é ir lá para fazer um casamento, para ir beber cerveja com os amigos, ninguém dá desculpa. Vai inteiramente o coração, a alma e o espírito, porque está indo fazer a vontade da carne, a vontade do diabo. Mas para fazer a vontade de Deus, meçam esforços, nem sequer preocupam. Como esse Deus é misericordioso, Ele está proporcionando, porque Deus falou Paulo, que não leve em tempos a ignorância do homem, mas anuncia agora em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça vai julgar este mundo, por meio de Jesus, varão justo, varão inocente e varão poderoso, Jesus. Esquece Maria, que ela não está à esquerda de Deus, para interceder por você, pecador. Esquece Buda, porque Buda não é profeta, Maomé não é profeta, Allan Kardec não é profeta, Dalai Lama não é profeta. Só tem um que pode ser o nosso justificador diante de Deus, nosso Pai. Só tem um que é advogado. Não existe dois advogados lá no céu. Então estão dando desculpa para Jesus. Eu não posso, porque os meus tempos têm que ser prioritários para mim. Estão buscando o que é vão, estão buscando coisas inúteis, sendo que Jesus ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas não precisa o homem preocupar, porque Deus sabe muito bem que nós necessitamos disto. Deus sabe muito bem que nós precisamos do pão de cada dia, e Ele não tem deixado faltar a mesa do justo, a mesa daquele que teme a Ele. Mas aqueles que confiam no Deus Mamon, Deus da Mega Sena, está lá passando e perecendo, mendigando dia após dia. Mas o justo não mendiga o pão, porque ele só precisa do pão nosso de cada dia na sua mesa. Aí veio outra classe de homens que dão desculpa para Deus. Aí o servo convidou o terceiro, e ele falou: eu casei-me com minha esposa, portanto não posso ir. Casou. O casamento é melhor do que ir participar de um casamento que acontecerá no céu, o casamento terreno. O homem põe em primeiro lugar a família. E Jesus falou nesse mesmo capítulo que aquele que não deixa para trás pai, mãe, filho, filha, esposa, por amor de mim e do evangelho, não pode ser meu discípulo. Eu não posso, porque eu casei. Tem que ir lá curtir a lua de mel. No casamento do príncipe Williams, 1.900 pessoas foram convidadas para fazer parte daquele casamento. Só 300 entraram para a comemoração mais especial. Era um homem bem sucedido, rico, esse príncipe William. Mas só 300 pessoas foram dignas de recepções melhores do que aqueles 1.900 pessoas. E eles entraram junto daquele príncipe e a sua dama. Mas aqui Jesus convidou todos, convidou essas classes de homens que deram desculpa para ele. Não posso ir, não tem como eu ir. Tem que ir lá ver meu campo, tem que ir lá ver o terreno, tem que ir lá ver as juntas de bois. Eu tenho que desfrutar do meu casamento. Eu casei, agora eu vou ser feliz. Vou levar minha esposa para a praia, vou levar ela para o shopping center, vou levar ela para o parque center, vou levar ela para o zoológico. Leva para tudo enquanto é lugar, menos para a presença de Deus, menos para ouvir a palavra de Deus, menos para dobrar os joelhos e confessar os pecados. Mas leva para tudo enquanto é lugar, que é aprazível aos olhos humanos. Mas ele deu desculpa: eu casei, não posso ir. Tenha eu como escusado, justifica diante do seu Senhor, mente para ele lá, fala que não deu como, não tinha como eu ir, porque o casamento é uma coisa dada por Deus, é um matrimônio entre o homem e a mulher. Deus falou, segundo a sua palavra, que deixaria o homem, o pai e a sua mãe, e uniciar a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Mas não foi para se esquecer de Deus, não foi para colocar a mulher em primeiro lugar. Mas minha esposa é nova, tem que cuidar dela, senão o outro vem e cuida. Eu tenho que olhar para minhas necessidades. Quer dizer então que Deus fica em segundo plano. Deus é de última instância. Mas como Deus é benigno,
ele falou outra vez para o servo. E o Senhor indignado. Deus está indignado com essa geração. O profeta Miqueias falou que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. E em juízo, Deus vai entrar com o seu povo. É esses crentes aí que não tem o que fazer. Só sabe pensar em templos, em denominações. Só coisa material. Deus está por aqui com essa geração. Deus vai julgar grandes e pequenos. Ninguém vai se escapar. Porque Ele está convidando, vinde a mim. Ninguém quer. Quer ir curtir casamento, quer ir curtir as juntas de bois, quer ir fazer negócio, para ver se fica um empresário da vida. Quer fazer negócio com Deus. Eu dou tanto e Deus me dá tanto. Eu abençoo e Deus vai me abençoar multiplicadamente. Mas Deus não é banqueiro, Deus não é agiota. Deus é santo. Não confunda Deus com o Papa Francisco, porque o Papa Francisco é dono do banco mais rico do planeta, o Banco do Vaticano. Deus não é banqueiro. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos. Sai depressa. A igreja aqui, o tempo está contado. Quando a igreja subir, não vai ter mais crente aqui para atormentar vocês, para perturbar os seus negócios, as suas vidas boas, fartas. Mas enquanto a igreja estiver aqui, ela está anunciando: Jesus está voltando. Se arrependa dos seus pecados, se converta, porque um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. A igreja está aqui, não é para construir templos, megas templos, não é para implantar religião aqui na terra. Ela tem uma mensagem de Deus: arrependimento. Mas essa igreja verdadeira, nem as igrejas aceitam ela dentro da igreja, porque ela prega a palavra de Deus, não prega para ganhar dinheiro. Eu não estou aqui por causa do seu dinheiro, estou aqui por causa da sua alma, porque passos largos o homem tem dado diante de Deus para o inferno. E Deus está vendo que o homem é ignorante, e Ele está anunciando a sua benignidade, compaixão e salvação, mas o homem está retindo o seu coração, está fechando. Convida lá os mancos, convida os pobres. Em Tiago capítulo 2 e versículo 5 diz: porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Deus escolheu os pobres, aqueles que moram debaixo do viaduto, aqueles que não têm nem sequer uma condição de comprar um alimento, aqueles que não têm Deus, porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Deus está escolhendo, Deus escolheu, Deus está chamando os pobres para se tornarem ricos na fé. Aí Jesus mandou forçá-los, convida depressa para diante dos bairros. Eu estou aqui no Jardim Capelinha, convidando o homem para vir para Jesus. Eu estou pregando a palavra. Vou continuar pregando a palavra. Amém. Mas se tivesse aqui tocando forró, ninguém se incomodaria. Se tivesse aqui um roqueiro dando o seu showzinho, ninguém acharia ruim com o volume. Mas como é a palavra de Deus, querem mandar abaixar o volume. Não vou abaixar o volume, a palavra de Deus vai ser pregada. Se não quer ouvir, vai para casa. Jesus mandou pregar o evangelho. Sai desta vida de roubo, esta vida de desonestidade. Força, traz aqui os mancos, o aleijado, cegos. Sabe por que estão cegos? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. Não consegue ver. Tem olhos, mas não vê. Quem só sabe enxergar pornografia, só sabe enxergar pecado, só sabe enxergar a mulher do próximo para desejar no coração, só sabe enxergar dinheiro, coisas materiais. Mas para enxergar o reino de Deus, tem que se arrepender, descer as águas, morrer para o mundo. Mas a palavra de Deus. Eu sei, mano, não tô gritando, não consigo vender. Não tô gritando, tô pregando. Tá gravando na sua barraca, vira pro outro lado. Sim, mas se estivesse aqui tocando funk aqui, não tava reclamando. Eu?
estivesse tocando aqui, Eu rola. reclamando? Então pronto, é a palavra de Deus. Você detesta Jesus? Jesus é a Isso palavra. aí, não. Isso aí sabe o que? Isso aí é crime público. Crime não, crime nada. É a palavra de Deus, essa geração odeia. É, até 10 horas da noite, a lei permite. Estou em praça pública. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Se agora estivesse aqui o cantor preferido, o ídolo, não estariam reclamando dele. Se tivesse aqui o Neymar, se tivesse aqui a Anitta, ninguém estava reclamando. Mas como está um servo de Deus, a palavra de Deus, a geração não gosta. Jesus mandou pregar o evangelho, mas prefere olhar para os negócios do que para a vida eterna. Mais duro juízo haverá para esta geração, que não quis aceitar esta palavra, porque os negócios, está atrapalhando os negócios dele, está atrapalhando os negócios da geração. E disse o Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Lá no céu tem lugar para todo mundo, mas tem que se arrepender, sair da rebeldia, sair do pecado, tem que se converter, parar de roubar, viver para Deus, andar em espírito e em santidade. Jesus falou em João 14, eu vou preparar lugar, e se eu for, voltarei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. Esta promessa, mais de 2000 anos, que ele foi para o Pai, e falou que voltaria para buscar um povo santo, vai se cumprir. O homem aceitando ou não, eles querendo ouvir ou não, esta palavra de Jesus vai se cumprir. E Jesus falou, agora vai lá pelos caminhos dos valados e força entrar. Chama lá a prostituta para entrar no reino dos céus. Chama os drogados da Cracolândia. Eu estive lá na Cracolândia pregando o evangelho e eles aceitam o evangelho, mesmo estando na vida imunda, mas eles estão ouvindo. Jesus faz a obra, ele mandou forçar. Entra aqui, vamos fazer parte da festa lá no céu. Lá no céu, o homem vai ter paz, vai ter gozo, vai ter repouso. As obras velhas foram passadas, tudo Deus vai fazer novo. Mas para quem quiser andar com ele aqui na terra e viver com ele, o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo, que a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que o homem se salva. Salvar é um dom de Deus, para dar o homem e oferecer ao homem isto. Mas o homem está rejeitando, porque deixa de cultuar a Deus para cultuar demônios. Demônios que estão lá no futebol, demônios que estão lá no funk, demônios que estão na novela, demônios que estão lá no cinema. Demônios que estão sendo cultuados neste planeta. Mas Jesus é o único Deus verdadeiro, que o mundo não quer aceitar ele. Porque a primeira vez que ele veio, pôs ele na cruz. Só que ele não vai vir agora como coitadinho, como um inocente. Ele vai vir como um santo, justo, para poder julgar esses homens pecadores que preferiu os negócios desta vida do que a palavra de Deus. Esses homens pecadores que preferiu ficar com o amante do que reconciliar a vida com a esposa. Esses homens pecadores que trocou Jesus por futebol, trocou Jesus por novela, por cinema, por Hollywood. Trocou Jesus pelo Batman, Capitão América. Jesus, ele é santo. Esta é a mensagem do evangelho. Jesus mandou pregar o arrependimento, porque sem arrependimento o homem nunca verá Deus. Continuará na soberba, presunçoso, empina o nariz pensando que é alguma coisa. Deus tem misericórdia dessa geração. Esta é a mensagem. Deram desculpa para ele. Eu não posso porque eu casei. A minha esposa, eu tenho que cuidar dela. Se eu não cuidar, eu corro risco de perder ela. Mas Jesus falou, o que Deus une, não separa o homem. Se Deus te deu a sua esposa, permaneça com ela. Mas não precisa dar desculpa para Deus, que não tem como. Leva a esposa lá, para ir pregar o evangelho. Leva a esposa para fazer a obra. Se não quer ir para a igreja, vai. Porque para ir para o cinema, ninguém mede esforços. Tá lá os dois tomando chopp, tá lá os dois comendo hambúrguer. Mas para ir para a presença de Deus, tem desculpa para dar. Não posso. Quem? Ó, meus amigos de bar. Quem que vai pensar de mim? Eu virei crente.
Olha os meus amigos de baralho, o que eles vão falar de mim? Virei crente, estou ficando louco. Ficou um louco já. Mas Jesus mandou pregar o evangelho. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Tenha misericórdia dessa geração. Não vim pregar a placa de igreja. Não vim te chamar para ir para uma igreja. Eu vim chamar você para o arrependimento, nascer da água e do Espírito, se converter. Porque no céu não entra coisa imunda. Lá no céu não vai entrar aqueles que falou que tinha Jesus, mas continuou lá no pecado. Lá no céu não vai entrar aqueles que pensou que tinha Deus no coração, mas estava lá no motel, deitando com um amante. Jesus está vindo para buscar um povo santo. Deus abençoe, irmão. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Glória a Jesus.